que é o Estado educador? É isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Quando o Brasil se tornou independente, né, lá no dia 15 de outubro de 1825, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele vai promulgar uma lei, né, da educação no reino. Por isso que o dia do professor é 15 de outubro, né, por causa dessa promulgação, dessa lei de Dom Pedro I. Que ele vai dizer que em todas as Seis Marias, né, tem que ter pelo menos uma escola para garantir a educação das crianças, dos pequenos, né? E depois o seu filho, o grande estadista, imperador Dom Pedro II, ele vai começar a construir uma série de escolas normais. Ele vai inaugurar escolas em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, depois em Niterói, depois no Rio de Janeiro. E essas escolas, o que ele queria com isso? A escola normal era formar as pessoas, formar professores para formar pessoas, para formar o cidadão brasileiro, aquele que ia fazer parte dessa nova ordem da independência do Brasil. E é digno lembrar que o Pedro II ele vai passar a vida dele toda nessa luta, né, por uma educação. Tanto é que ele vai construir várias escolas no Rio, depois das escolas normais. O próprio Pedro II, que era a menina dos olhos dele, né, ele inclusive dizia várias coisas, entre as quais ele não queria ser imperador, ele queria ser professor, que ele achava que era a profissão mais nobre que existia. Agora, vamos falar do Estado desenvolvimentista. Esse Estado desenvolvimentista, ele começa mais ou menos, né, já na Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial é uma outra revolução sobre a qual eu não vou poder falar muito, porque a gente tem um tempo limitado aqui, mas vocês podem procurar. Quem for ler minhas aulas na plataforma vai estar lá. Mas ela também tem um outro elemento, ela tem coisas boas e coisas ruins. A Revolução Industrial, ela tira, né, ela quebra na Europa com os estados do servilismo. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui tinha escravidão. Na Europa também tinha, né? Ela tinha o servilismo, tinha aquele homem que ficava no campo servindo ao senhor aristocrata e tudo mais. Quando as indústrias elas são desenvolvidas principalmente na Inglaterra, né? O que acontece? As pessoas falam assim, eu vou sair dessa terra e vou trabalhar para a indústria. E vou trabalhar lá. E no começo era uma coisa horrível, as pessoas trabalhavam feito escravos, ali 18 horas por dia, crianças trabalhavam, né, ali nessa realidade difícil. Eu trouxe até aqui para vocês uma foto para mostrar. Aqui, por exemplo, um lugar de industrial lá em Staffordshire, na Inglaterra, que a indústria ela começou a crescer e era tão forte que ela tapava o sol, de tanta fumaça que tinha. E nesse processo, né, algumas coisas aconteciam. Então, por exemplo, crianças que elas eram abandonadas nos orfanatos, elas muitas vezes acabavam sendo vendidas para a indústria, porque trabalhar a mão de obra da criança, ela era muito lucrativa, porque ela trabalhava mais. As máquinas eram imensas, elas entravam nas máquinas, podiam mexer, né? E depois, aqui tem uma outra imagem. E a Revolução Industrial, o que acontece? A Revolução Industrial ela não teve fim, ela continua até hoje, porque na verdade esse processo brutal de apropriação do trabalho infantil, ela começa na Revolução Industrial principalmente, mas ela se dá nos dias de hoje, porque essas fotos aí são fotos contemporâneas, inclusive aqui de carvoarias do Brasil. E essa foto mais antiga, de crianças trabalhando na fábrica durante a Revolução Industrial. Eram pequenos adultos. Pequenos adultos, né? E aqui, por exemplo, nas fábricas químicas,
e muitas delas morriam, não chegavam a 15 anos, porque aqueles sulfúricos que intoxicavam os pulmões e muitas eram decepadas pelas máquinas. Mas depois que a Revolução Industrial ela saiu um pouco desse momento brutal, ela começou, deixa eu ter uma outra foto que eu quero mostrar de lá, que essa foto mostra um pouco essa passagem desse momento brutal para o momento que a educação era reprodutivista. Veja bem que aqui tem uma sala de aula e aqui tem um desenho e todas as crianças copiando o desenho, né? Por quê? Porque a educação, o que é ser esse momento desenvolvimentista da educação? Você educa para que as crianças elas possam fazer parte desse mercado, dessa indústria. Reprodução, para que você possa se reproduzir. Então, todo conhecimento é reprodutivo, né? Você vê que até o desenho, não é só isso, você vê que a foto foi feita, eles estão mais ou menos no mesmo momento no desenho. Ó. A gente pode fazer um estudo dessa foto. Eu adoro essas fotografias para serem estudadas. Vamos voltar que a gente vai ter mais foto aqui. Ó. Então, aqui, nesse momento em que o Estado educador, que eu já falei para vocês, né, o Estado centralizador, o seu papel é político e cultural, buscava-se através da escola pública, gratuita, criar uma identidade nacional. Então todo mundo tinha que ir para a escola. Né? E você vê que o mesmo paradigma aconteceu no Brasil com tempos, né, atrasados, em lugares, regiões atrasadas. Então minha mãe, por exemplo, ela tinha até a 4ª série. Mas aquela 4ª série que ela tinha sido paga pelo Estado, o Estado pagava até a 4ª série. Se você quisesse continuar mais, aí tinha algumas escolas, poucas públicas, que poucos privilegiados entravam, ou não, a maioria das pessoas saíam para o mercado de trabalho, né? E eu ia falar que o Estado educador nasce principalmente sob a influência da escola francesa, como resultado da expulsão dos jesuítas em 1759 do Reino de Portugal e do Brasil pelo Marquês de Pombal e de outros países. No mesmo ano, do Reino de Nápoles, Ducado de Parma, Piacenza, da França, em 1762, e da Sardenha. Preciso falar uma coisa importante, porque faz parte das pesquisas de vocês. Depois vocês vão pesquisar. Eu não posso me aprofundar aqui hoje, infelizmente. De repente, um dia eu venho aqui e falo sobre cada tema desse, né, particularmente. Mas lembra que eu falei da Reforma Protestante? Estão lembrados ou já esqueceram? Tá, a viagem está longa. Não? Muito bem, ainda bem que não esqueceram. Porque quando houve a Reforma Protestante, a igreja fez um concílio, uma reunião, chamada Concílio de Trento. Vocês sabem tudo, eu vou embora. E o Concílio de Trento, que, entre outras coisas, foi fundamental para a educação do mundo ocidental, principalmente do mundo católico, porque neste concílio foi fundada uma companhia chamada Companhia de Jesus. Hoje nós temos aí um Papa que é jesuíta, não é verdade? Mas eles já estavam desde a Contra-Reforma aí. Isso foi fundamental, porque um dos princípios fundamentais dos jesuítas era o estudo profundo das coisas. Claro, a partir de uma perspectiva católica. E o que acontecia? Durante muito tempo, a única fonte de educação que a gente tinha no mundo ocidental eram os jesuítas. O Reino de Portugal deixou a educação toda na mão dos jesuítas, né? E eles fizeram coisas maravilhosas. Por exemplo, eu fico assim encantado de ver que, por exemplo, foram os jesuítas que fizeram o primeiro dicionário japonês do mundo, foram os jesuítas. Eles foram lá para o Japão, estudaram aquilo tudo, mandarim, de chinês, saíram de Portugal, e ia para lá, para esses lugares todos. Os jesuítas foram os primeiros a virem, né, a primeira força educacional a vir para o Brasil, Padre Manuel Antônio da Nóbrega, né? Depois José de Anchieta, eles vinham aqui, aprendiam a língua, faziam gramática daquilo. E hoje em dia, essa força ela não acabou, ela está aí presente. Então, a principal, hoje no Rio de Janeiro nós temos lá o Santo Inácio, que é uma instituição jesuítica, né? O Colégio Marista é uma linha de freiras que tem a ver com os jesuítas,
né? A universidade uma das universidades na qual eu estudei e da qual eu fui professor durante algum tempo, foi a Pontifícia Universidade Católica, era jesuítica, né? Então, quer dizer, muitas universidades americanas, Georgetown University, jesuítica, né? A força permanece. Só que, nesse momento aqui, eu preciso falar disso porque é importante para a gente entender essa viagem que nós estamos traçando. Os jesuítas, eles foram expulsos de Portugal. E na época, Portugal era uma potência. Isso teve um impacto tremendo. Porque à medida que os jesuítas foram expulsos de Portugal, eles também foram expulsos de outros países da época. E olha só, teve um impacto péssimo para Portugal, mas ao mesmo tempo bom. Péssimo, porque o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e era um sistema de educação que tinha, não teve outro, não foi substituído. Demorou 10 anos para substituir. E nesse tempo as pessoas ficaram sem estudar, ou estudavam com uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Mas teve uma coisa boa. A partir desse momento, e foi Portugal que vai inaugurar isso no mundo ocidental, os estados, eles inauguram uma nova forma de abordagem de ensino. Agora o professor, ele não é mais a pessoa que é um vocacionado. Agora ele não é mais um escolhido. Agora não é mais aquela pessoa que tem a vocação, que foi chamado pelo Espírito Santo para lecionar. Não. Agora ele é um funcionário público. Ele passa, a partir desse momento, a ser um funcionário público, né? Então, porque também a escola se constitui esse aparato da formação de cidadãos, né? O professor, ele passa a ser o quê? Um funcionário do Estado e a serviço da ideologia do Estado. Aqui o Pombal vai instituir as aulas régias, né? E tinha concurso para você entrar, foram os primeiros concursos brasileiros para ser professor. Então, quando ele instituiu, tantos professores para Portugal, tantos para o Brasil, tantos para Angola. Mas o professor, ele trabalha a serviço da ideologia do Estado. Veja essa foto maravilhosa. O que mostra aqui? Mostra o professor com uma vara. A gente pode fazer uma tese de doutorado só dessa fotografia, porque ela fala tanta coisa. O professor agora, ele não era mais jesuíta, mas ele tinha ainda aquele rigor jesuíta, porque ele tinha sido formado pelos jesuítas, não podia ser diferente, né? Então ele carregava toda aquela tradição jesuítica, embora funcionário do Estado. Ele tinha o acesso, né, à palmatória, à punição. Os meninos, todos eles arrumadíssimos. Tem alguma menina? Não. Porque menina não vai para a escola, menina não precisa aprender nada. Só os meninos. Porque eles eram, naquela época, as pessoas incumbidas de gerir a sociedade, fazer mover a sociedade. Claro que depois temos escolas para meninas também, mas a escola, como instituição estatal, era principalmente voltada para os homens, futuros gestores da sociedade, né? Uma elegância, um porte, todo mundo arrumadinho, e aí se errasse a conta, né? E aí o professor, como gestor, representante do Estado, com uma vara firme, mostrando a mão do Estado sobre esses meninos. Mas a gente tinha outros exemplos, né? Exemplos de órfãos também, que o Estado naquela época começou a instituir, junto também com outras ordens católicas, mas instituir as escolas para os órfãos. Ele começou a tomar conta dos seus filhos a partir desse momento, né? E aqui na Itália, mas também no Brasil, devido à pobreza, à dificuldade, os estados, além de educarem, eles também alimentavam as crianças, né? Era fundamental. Aqui uma foto de um quadro, já num outro contexto, num contexto difícil, porque essa passagem foi difícil. As pessoas não iam à escola. Como é que de repente eu vou para a escola? Fazer o quê? Aí, quer dizer, no século XIX, é uma tentativa inicial de adequar as pessoas à escola, mas é muito difícil pessoas ligadas à tradição oral desenvolverem uma relação entre a sua existência com o conhecimento da escola. Aí a gente tem uma foto de um quadro que mostra um pouco isso. Você vê que é um ambiente um pouco rural, os meninos estão descalços, uns aprendem
estão aqui tentando aprender a ler, é o professor sempre com a vara, sempre com a postura muito firme, né? E esse aqui, olha só, tinha as punições, aqui o quadro não mostra, mas tem milho aqui, está ajoelhado no milho, e aqui tem um chapéu escrito asino, que quer dizer burro, né? E olha só como é que eram salas improvisadas, meio no celeiro, né? E isso fazia parte. Mas depois também temos desenvolvimento das escolas para meninas, né? Mas sempre vai ser majoritariamente um privilégio da classe burguesa, né? Depois tem o Estado desenvolvimentista, que a partir, já com a experiência da Revolução Industrial, ele vai se desenvolver principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e vai se caracterizar pela industrialização da economia. Nesse contexto, a escola assume um papel de formação para o mundo do trabalho, como eu já falei para vocês, né? Desenvolvimentista, a escola desenvolvimentista no Brasil, segundo a minha opinião, segundo as minhas pesquisas, ela pode ser dividida entre 3 partes. Estado Novo, governo de Vargas, período no qual, entre outros aspectos, a escola pública assume um autocontrole sobre todo o ensino fundamental e médio. Escola da República pós-Estado Novo, pós-Segunda Guerra, vai se caracterizar pela preocupação com a formação do professor. Aí começa o desenvolvimento dos espaços democráticos de ensino, destaque para o trabalho de Paulo Freire, mas também de Anísio Teixeira, né? E a exigência de que a escola se adapte a um modelo democrático. Nesse momento, a gente tem um boom da educação no Brasil, por várias coisas. Primeiro, o pensamento da escola nova. É um pensamento que não é brasileiro apenas, é um pensamento que surge fora, na Europa, mas o Anísio Teixeira ele vai estudar com John Dewey nos Estados Unidos e ele volta imbuído desses espíritos. O que dizia a escola nova? Olha, a escola tem que ser para todo mundo. Tanto é que esse CIEP aqui no qual nós estamos, ele foi fruto do pensamento inicialmente de Anísio Teixeira. Tem uma escola chamada Escola Parque na Bahia, né, na primeira metade do século passado, que ele vai desenvolver essa escola, e depois o Darcy Ribeiro e o Brizola, eles vão se espelhar na Escola Parque para fazer os brizolões aqui no Rio de Janeiro. Mas quem traz esse modelo de escola é o Anísio Teixeira, na primeira metade do século, entre a primeira e a segunda metade do século passado. É um modelo que já está aí tentando se estabelecer há algum tempo, né? E o Anísio Teixeira queria que essa escola fosse permeada pelo país. E tanto é verdade isso que eu estou falando, que quem não lembra aqui das normalistas, né, na década de 60, todo mundo queria ser normalista ou casar com uma, não é verdade? Marido de professora, né? Por quê? Porque a normalista tinha uma coisa maravilhosa, 2 coisas maravilhosas. Além da roupa, da sedução, da música, né? Nelson Gonçalves fez música para os normalistas, né? E tudo mais. Aqui ninguém sabe quem é Nelson Gonçalves, a gente sabe, né? Sabe? Então tá. Então não sou tão, né, velho assim. Né? Olha só, então as normalistas tinham coisas maravilhosas. Por quê? Todo mundo queria casar com a normalista, porque primeiro ela ganhava bem. Entrar na escola normal era difícil, mas depois que você entrava, você tinha que terminar, que era difícil também. Mas saindo, você já saía com salário, você era professora do estado da Guanabara, com salário que hoje, mais segundo os economistas, que eu não sou economista, mas os estudos que eu tenho lido aí, corresponderia a mais ou menos R$8.000. Então, quer dizer, você queria, claro, todo mundo queria ser casado com a normalista, e era respeitada, porque as pessoas numa sociedade respeitam pessoas que ganham bem, não ganham?